Voltamos na segunda parte da nossa correção das atividades que foram feitas no dia 12, terça-feira, tá? Ainda tem alunos me devendo atividades, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos lá? Duvidei dele. Qual é o verbo aqui? O verbo é duvidei. Vamos lá? Duvidei. Vou achar o sujeito. Quem duvidou? Quem duvidou? Eu. Então, olha aí, eu descobri devido à desinência do verbo. Então, o meu sujeito é eu. Sujeito desinencial. Sujeito desinencial, tá? Acabou o sujeito, vou trabalhar com predicado. Predicado aí é o quê? Duvidei dele. Duvidei. Se eu duvido de alguém. Então, eu duvido de quem? Dele. Dele é o meu complemento verbal. Só que olha só, esse dele aqui, ó, é uma preposição de mais o pronome pessoal do caso reto, ele. De, preposição mais o pronome, ele é igual a dele. Então, esse dele tem uma preposição aqui, professora? Tem. Então, este meu complemento verbal vai ser conhecido como um objeto direto. Um objeto direto? Não. Por que não é direto? Por quê? Por causa da preposição que está aqui, ó. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto. Peguei vocês, né? Então, objeto indireto. A segunda oração aí agora, vamos lá. Não acredito em ti. O verbo é na, aqui ó, acredito. Este não acredito está lá no modo imperativo, tá? Então, não acredito em ti. Acredito. Quem não acredita? Eu, olha, eu descobri através da minha desinência do verbo final. Então, eu tenho aqui também um sujeito desinencial. Pronto, acabou o sujeito. O sujeito eu achei. Se é simples ou composto, tem o núcleo. Pronto, acabou. Agora eu vou para o predicado, que é o que mais eu tenho coisas para estudar. O não, lembrando que é um advérbio de negação, tá? Não acredito em quem? Olha, a minha perguntinha já fala. Em quem, Adriana, você não acredita? Em quem? Aí você vai me responder em ti. Esse em ti é chamado meu complemento verbal. Ok, complemento verbal. Só que esse complemento verbal veio com uma preposição ou não? Veio. Em é minha preposição. Então, eu tenho complemento verbal chamado objeto indireto, porque, olha, preposição indireta. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Transitivo indireto. Tá bom? Ok, seguindo nossa próxima letra, H. Necessitam de emprego. Bom, verbo necessitam. Vou perguntar aí para achar o sujeito para o verbo. Vou perguntar para o verbo. Quem necessita de emprego? Eles. Se estiver aí na sua caderninha, necessitamos. Se estiver necessitamos, aí é nós. Nós necessitamos. Aqui está necessita, então é eles, tá? Mesmo sendo necessitamos, nós necessitamos, é um sujeito desinencial. Se foi necessitam, é porque eu pus outros exercícios para alguns alunos aí. Necessitam também é um sujeito desinencial. Então, necessitam de emprego é meu predicado, já que eu tenho sujeito desinencial. Lembrando que sujeito desinencial sempre você vai encontrar pela terminação do verbo, pela desinência verbal. E se é um sujeito desinencial, a frase todinha
é o predicado. A frase inteirinha é o predicado. Quando vir sujeito desinencial, oculto, elíptico ou implícito. Então vamos lá. Já tem um verbo aqui. Necessitam de quê? De quê? Eu faço a pergunta para o verbo. Necessitam de quê? De emprego, de emprego. Esse de emprego é meu complemento verbal. Este meu complemento verbal completou aqui, ó, a significação do verbo, veio junto com uma preposição. Então eu tenho um complemento verbal chamado de objeto indireto, tá? Indireto. Então, se o meu objeto é indireto, o meu verbo será transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Professora, se aqui for objeto direto, o verbo é transitivo direto? Se o verbo trouxe um complemento verbal que chama objeto indireto, o verbo será transitivo indireto, tá? Bom, seguindo ali, próxima oração, a letra I. Emprestei para Léo todos os meus CDs. Emprestei aqui é meu verbo. Vamos ver aí, ó. Vou perguntar para o verbo para achar o meu sujeito, porque eu já estou corrigindo também a número 2. Emprestei. Quem emprestou para Léo todos os meus CDs? Eu emprestei. Então, o eu é o meu sujeito desinencial, tá? Então, acabou o sujeito. Agora, o que sobrou, a frase toda é o meu predicado. Emprestei para Léo todos os meus CDs. Emprestei o quê? O que? Emprestei para quem? Então, presta atenção, eu tenho duas perguntas esse verbo. Emprestei o que? Os meus CDs. Emprestei para quem? Para Léo. Desculpa aqui, ó. Todos os meus CDs. Desculpa aqui. Então, para Léo. O que eu fiz? Emprestei todos os meus CDs. Então, emprestei o quê? Todos os meus CDs. Para quem? Para Léo. Qual que é o meu complemento verbal objeto direto? Todos os meus CDs. Por quê, Adriana? Porque, olha, todos veio ligado ao verbo, veio unido ao significado do verbo, sem preposição. Então, objeto direto. Agora, olha, para quem eu emprestei os meus CDs? Para Léo. O para é uma preposição. Então, para Léo, unir ao verbo junto com uma preposição. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Lembrando que objeto indireto é com preposição. Então, eu tenho um verbo aqui, transitivo, direto e indireto. Aí alguém vai perguntar, por que não põe aqui, ó, verbo transitivo indireto e direto? Na gramática é assim, mesmo que o objeto indireto venha primeiro, tá? Eles colocam o direto aqui primeiro, tá? Então, verbo transitivo direto e indireto. Só isso. Letra J. O turista pagou as frutas ao vendedor. Então, pagou é meu verbo. Pagou é o meu verbo. Se o turista pagou, ele pagou para alguém, né? O que ele pagou? Vamos descobrir. Mas antes vou trazer para você o sujeito. Pagou. Quem pagou as frutas ao vendedor? O turista. O turista é o meu sujeito. Sujeito tem duas palavras, um artigo e um substantivo. Qual é a mais importante? Turista. Então aqui eu tenho um sujeito simples, um núcleo só. Sujeito simples, um núcleo só, tá? Acabou o sujeito, era só isso que precisava. Agora vamos lá. Pagou. Pagou o quê? Pagou o quê? As frutas. Agora, pagou a quem? Para quem você pagou as frutas? A quem? Ao vendedor.
Ao vendedor. Então, olha aí, eu tenho dois complementos verbais. Dois complementos vieram ajudando o verbo. Vamos ver agora qual deles é objeto direto e qual é objeto indireto. Vamos lá. As frutas. Esse as é artigo definido, fruta substantivo. Então, aqui eu tenho um objeto direto, porque não veio com preposição. Agora, ao vendedor, esse ao é uma o quê? Combinação. Preposição a mais artigo definido o, que é igual a preposição ao. Preposição e artigo definido ao. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma preposição, ó. Pagou, o turista pagou ao vendedor. Veio uma preposição, então esse complemento verbal chama-se objeto indireto. Então, o verbo pagou é o que então? Verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá, penúltima. O sargento comunicou o acontecimento aos soldados. O sargento comunicou o acontecimento aos soldados. Vamos ver aí, então. Verbo comunicou. Comunicou é o verbo. Já vamos marcar aqui, ó. Comunicou. Tá, agora eu vou perguntar para o verbo. Para eu encontrar o sujeito. Quem comunicou o acontecimento aos soldados? O sargento. O sargento é o meu sujeito, ele fez a ação de comunicar. Então, o sargento. No sujeito, duas palavras e uma é mais importante. É o sargento. Então, núcleo, então significa que eu tenho na K um sujeito simples. Sujeito, sim, acabou o sujeito, vou trabalhar com predicado. Comunicou, o que o sargento fez? Comunicou o acontecimento ao soldado. Comunicou o quê? O que o sargento comunicou? O quê? O acontecimento. O acontecimento. Agora ele comunicou a quem? A quem ele comunicou o acontecimento? Aos soldados. Aos soldados. Ó, dois complementos eu tenho nessa frase. Vamos ver qual que é o direto, qual que é o indireto? Vamos lá? Comunicou o quê? O acontecimento. Artigo e substantivo. Então, não tem preposição nesse complemento, então é um objeto direto. Então, já tem um verbo aqui, transitivo direto. Vamos ver se tem mais. Comunicou a quem? Aos soldados. Olha o aos. Viu de novo essa preposição, ó? A eles aqui, ó. A ela aqui, ó. Então, aqui, ó, aos soldados é um complemento verbal com preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Olha aqui, ó, objeto indireto. Por que é indireto? Por causa da preposição, tá? Última frase. L. Aos filhos, o pai aconselha. Ó, cadê o verbo? Aconselha. Lembrando que na ordem direta, nós temos aí sujeito mais predicado. É sempre assim, ó, sujeito mais predicado. Mas algumas vezes vem predicado e depois o sujeito. Isso nós chamamos de ordem inversa, ordem indireta. Então vamos lá aqui, ó. Aos filhos, aos, aí eles estão recebendo alguma coisa. O pai aconselha. Quem aconselha? Quem aconselha? O pai. Então, o pai é o meu sujeito. Que sujeito é esse? Olha, eu tenho um artigo e um substantivo. O pai é o núcleo desse sujeito. Se o pai é o núcleo desse sujeito, eu tenho aqui um sujeito simples. Um sujeito simples. Sujeito simples, o núcleo é pai. Bom, já achei. O que o pai faz? Aconselha aos filhos.
Então vamos lá, o pai aconselha. Aconselha quem? A quem ele aconselha? A quem? Aos filhos. A ordem dessa frase está inversa. Viu que o sujeito está no meio da frase. Iniciou com predicado e terminou com predicado, tá? Isso é ordem inversa. Então vamos lá? Ao pai, aqui ó, o pai aconselha a quem? Aos filhos. Aos filhos é meu complemento verbal do verbo conselha. Então eu tenho aqui um complemento verbal chamado objeto indireto. Por que é indireto, pessoal? Olha a preposição aos de novo. Preposição aos, preposição a mais, o artigo os, que ali está no plural, os, que dá aos. Então eu tenho aqui o verbo é o quê? O verbo é transitivo, tá? Indireto, o verbo desta última oração, tá? Só lembrando, na semana passada eu passei para vocês no caderno a conjugação do verbo ser. Essa atividade não será corrigida. Por quê? Porque na mini gramática tem o verbo ser. Era só transcrever da mini gramática para... E alguns alunos me disseram que puxou da internet, só copiou. Então não faria correção. Basta você fazer sua autocorreção. Tudo bem? Do verbo ser, que é um verbo irregular, porque os radicais dele mudam, tá bom? Beijo, até amanhã. Vou passar somente uma atividade pititiquinha, tá? E amanhã tem conteúdo novo, tá bom? Beijo. O conteúdo das atividades de verificação de conhecimento já estão desde terça-feira aqui no nosso grupo. Estudem com antecedência. Se tiver dúvida, grave um áudio, tá? Deixa recado para Adriana, por favor. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês e até a aula de amanhã. Tchau, tchau.